Graça e paz, irmãos. Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Pronto, só um pouquinho. Que tempo precioso esse, irmãos. Tempo muito precioso. Quero convidar os irmãos essa manhã. Nós vamos fazer aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Apocalipse capítulo 2, verso 7. Devemos em uma das nossas reuniões caseiras na semana passada, o Senhor trouxe essa carga no meu coração. E ali nós compartilhamos algo que o Senhor havia feito no dia seguinte, no dia anterior. E aí eu fui encorajado pelo Senhor já há umas 2 semanas a tocar nesse assunto com uma assembleia com os irmãos. E eu queria que os irmãos avaliassem aquilo que o Senhor deseja falar no coração da igreja e avaliar se faz sentido tornar isso uma realidade nas nossas vidas. A carta de João, Apocalipse capítulo 2, versículo 7 diz assim: aquele que tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. A igreja. As igrejas, né? E no verso 12 do mesmo capítulo, 2:12, diz assim: e ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve essas coisas. Diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes: eu conheço as suas obras, e de onde habitas, onde Satanás está sentado, e tu retens o meu nome, e não negaste a minha fé, mesmo naqueles dias em que Antipas foi meu mártir fiel, e foi morto entre vós, onde Satanás habita. Verso 14. Mas eu tenho umas poucas coisas contra ti, porque tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, que ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para comerem coisa sacrificada aos ídolos e para cometerem fornicação. Vamos ter mais tempo de oração por isso. Senhor, nós somos gratos ao Senhor por nos reunirmos em Teu nome nesta manhã. A realidade é isso, Senhor. Como foi dito, o Senhor, os dias estão abreviados. Não temos dúvida, Senhor, que o Senhor está voltando para buscar a Tua igreja. Então queremos nesse tempo te agradecer, porque o Senhor nos deu mais um dia, que possamos tornar esse dia útil na nossa história. Possamos aprender, colocar os nossos ouvidos aguçados diante do Senhor, para ouvir aquilo que o Senhor deseja falar conosco nesse tempo. Muito obrigado, Senhor. No nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, Eclesiastes capítulo 7, verso 8, ele diz que é melhor o fim das coisas do que o começo dela. É uma das frases que eu uso muito quando conversamos com um morador de rua, mendigo, e nós usamos muito isso, que independente daquela situação que aquele homem ou aquela mulher esteja, ele pode ter um fim diferente. Então na minha e na sua história, ele é exatamente assim. É melhor como as coisas vão terminar do que como elas começaram. Muitas pessoas começaram bem na sua história, muitas pessoas tiveram uma história de triunfo, vitórias, conquistas, avançaram em diversas áreas na sua vida, mas eles terminaram mal. E nós temos relatos, mais relatos de pessoas que deram fim na sua própria história, na sua própria vida. Isso é um fim ruim. Mas tem pessoas que nós conhecemos que começaram muito mal. Vieram de uma família trágica, pai divorciado, casamento destruído, infância terrível de muitas dores, às vezes tendo que lidar sozinho na sua própria história. E essas pessoas conseguiram avançar e vencer. E elas conseguiram até mesmo conhecer o Senhor e ter suas vidas transformadas. Então, na minha e na sua história, vai valer muito mais quando fecharmos nossos olhos do que hoje, quando nossos olhos estão abertos. O que vai contar para mim e para você é quando chegarmos nos portais celestiais, não o caminho que trilhamos até lá. Porque o vencedor, aquele que permanecer até o fim. Então existe uma condicional, a permanência até o fim. A permanência até o fim no casamento, na criação dos filhos, na amizade, na comunhão, no partir do pão. Tudo
que levamos até o fim da nossa história vai fazer sentido para mim e para você. Então não importa qual bom, qual generoso meio o seu coração tenha sido com as pessoas, ele deve permanecer até o fim. E aqui existe um encorajamento para nós. O apóstolo Paulo diz que até fazer o bem para o outro é possível você cansar. E não nos cansemos de fazer o bem. Então é possível que na minha história até fazer o bem para o outro gere cansaço e fadiga. Mas ele diz, olha, não se canse de fazer o bem, porque no devido tempo o Senhor dará a recompensa. Então existe um encorajamento do Senhor. Então o que acabamos de ler aqui são as últimas palavras de João. E o irmão Gerson ele compartilhava que as últimas palavras de um homem, ela tem um peso superior que as primeiras que ele disse. Então aqui nós debruçamos nessa manhã diante da palavra da revelação de João. O Senhor entregou a João. João já estava velho, os irmãos citam que ele terminou a sua história ali na igreja de Éfeso. Ele já tinha saído da ilha de Patmos, havia retornado para Éfeso. E é curioso porque ele termina os seus dias em uma igreja que havia abandonado o primeiro amor. Me parece curioso isso. Por que ele não terminou os dias em outras igrejas da Ásia Menor? Mas alguns irmãos que se dedicam tempo em estudar sobre isso, dizem que ele terminou os seus dias naquela igreja de Éfeso. E aí é fácil olharmos para a história de João, né? Quando lembramos quando o Senhor chamou Pedro, ele estava pescando. Quando o Senhor chamou João, ele estava limpando e consertando as redes. Então nós temos o ministério de pesca, que era o ministério de Pedro e André, e temos o ministério de remendo, de restauração. E exatamente o entendimento que o Senhor traz ao meu coração, esse era o ministério de João. E aquele João que no início era simplesmente o filho do trovão, ele foi tão trabalhado pelo Senhor, queridos, que ele se tornou discípulo do amor. Isso é maravilhoso, irmãos. O quanto o Senhor tem trabalhado em nossas vidas para tirar o filho do trovão e transformar em filho de amor. Irmãos, como o Senhor precisa avançar em nossas vidas? Como o Senhor precisa avançar na nossa história? Ele era filho do trovão, mas não terminou como filho do trovão. Cuidado, irmão, falando que a nossa história não termine como filho do trovão. E é sobre essa advertência que subiu ao meu coração. Porque podemos passar a vida toda sem sermos moldados pelo Senhor e o Senhor não terá lucro na nossa história. Podemos passar a vida toda nos reunindo, cantando, celebrando o Senhor e o Senhor não ter lucro na minha e na sua história. Existe um desafio, querido, para nós nesse tempo. É permitirmos que o Senhor mude a nossa história enquanto caminhamos com Ele. E João ele termina a sua história, penso, alguns irmãos dizem, alguns eruditos nesse tema. Ele diz que João agora talvez já não estava tão hábil para andar e que ele era levado para a assembleia para compartilhar algumas palavras. E ele levantava assim no meio dos irmãos e ele não conseguia falar outra coisa, a não ser chamar o irmão filhinhos. E por que filhinhos? Porque ele sabia que ia vir tempo de dores. Ele diz, não pequeis, mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado. E ele traz advertência ao coração e ele faz um pano de fundo, irmãos. Eu fico imaginando assim, aquele olhar de 360 graus, assim, olhando para as igrejas que havia, os irmãos já não estavam mais vivos. Ele era o último apóstolo vivo do Senhor, daqueles irmãos que caminharam com o Senhor. Paulo já havia partido, Pedro, todos os demais apóstolos haviam partido, só tinha ele agora. E ele agora olha e diz assim, e vê a realidade daquela igreja, daquelas igrejas. E penso, talvez, como estava o coração de João naquele tempo. E é muito curioso isso, porque ele vai terminar os seus dias naquela igreja, remendando exatamente a rede. E me parece, irmãos, que o encorajamento para mim e para você é que na pescaria, quem gosta de pescar, talvez, né, eu sei que os irmãos, que nós não vamos ter tempo de falar aquilo tudo que o Senhor colocou no meu coração, mas creio que vamos deixar aí algumas coisas que o Senhor deseja falar no coração da igreja hoje. Mas em uma pescaria, quem gosta de pescar de rede sabe, né? Eu tive experiência já, que não são peixes pequenos que rompem rede, irmãos. Quem rompe as redes são peixes grandes. E os irmãos que davam problema naquela igreja não eram irmãos novos convertidos, não eram os filhinhos. Não, irmãos. Eram irmãos que já haviam avançado no Senhor. A ponto daqueles irmãos permitirem que aquela igreja entrasse em diversos tipos de doutrina e sentimento que não fosse do Senhor no meio daquela igreja. Tem um celular aqui, meu irmão, só. Ah, tá acabando? Ah, perdão. Então, havia um sentimento de que o reparo fosse feito naquela rede, para que aquela rede continuasse avançando. Passaram-se 2000 anos. E essa rede continua sendo passada por aí.
e os peixes continuam sendo um pelo. Mas em algum momento da história o Senhor vai ter que levantar o ministério de João para restaurar a igreja em muitos aspectos da sua história. E o Senhor tem feito isso, irmãos, e nós nos alegramos pela obra do Senhor. Glória a Deus por isso. Com base nessa advertência de João àquela igreja, a terceira igreja, a igreja de Pérgamo, o Senhor ele trouxe uma reflexão no meu coração. Porque todas as 7 igrejas, ao terminar a carta, ele usa a mesma expressão. Ele fala de vencedores, aos vencedores. Ele fala que conhece as obras daqueles irmãos. Primeiro ele diz aos vencedores, por último, tem uma promessa. Os que vencerem receberão algo do Senhor, terão cumprido na sua história a promessa do Senhor. Mas ele não só diz aos vencedores, mas ele diz conhece aquelas igrejas, conhece aqueles irmãos. Então, se tem uma coisa que o Senhor faz é conhecer a mim e você. Então ele nos conhece. E terceiro, e segundo, ele faz a advertência daquela igreja. Primeiro ele diz que conhecia aqueles irmãos. Segundo, ele faz a advertência. E terceiro, ele diz que ele mostra o remédio, como aquela igreja poderia voltar novamente. E por último, ele fala, se você fizer isso, exatamente como eu disse, você será um vencedor e você receberá a recompensa. Então existe um grande encorajamento, um baita de encorajamento para nós nesse tempo, irmãos. É permanecermos no Senhor até o fim. Que encorajamento maravilhoso, né? Aí quando olhamos para nossas esposas, né? O Senhor diz até a morte mesmo. É um grande encorajamento para você, meu irmão e minha irmã. Não tem jeito, até a morte mesmo. E eu penso que o Senhor constituiu o casamento somente para tratar com o homem, né? Tratar com o casal ali. E o irmão Romeu, ele falando esses dias algo bem interessante, que o casamento é uma escola, onde o Senhor usa para treinar os seus santos, né? Então, glória a Deus por isso, que o Senhor usa essa escola bendita, né? Graças a Deus pela vida da minha esposa, que tem sido uma bênção na minha vida, né? Amém, né? Graças a Deus fazer a média, né, irmãos? Fazer a média. Irmãos, então, quando lemos essa carta do apóstolo João escrevendo aos irmãos em Pérgamo, ela tem alguns aspectos que eu queria ser encorajado com os irmãos nessa manhã e falar um pouquinho sobre esses aspectos. E o primeiro aspecto que nós encontramos nessa carta é que ele usa uma expressão diferente das 6 cartas que ele vai, das 6 igrejas que ele vai tratar. E a primeira coisa que ele diz assim, na carta, ele diz assim: ao anjo da igreja de Pérgamo escreve essas coisas, eu sou aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Esse é o primeiro ponto que eu queria compartilhar com os irmãos. Ao escrever para aquela igreja, é a única vez das 7 vezes que ele usa essa expressão. Eu sou aquele que tem uma espada de 2 gumes. Agora pergunta aí, irmãos, onde é que nós encontramos essa mesma expressão, espada de 2 gumes? Os irmãos lembram? Hebreus o quê? 4, 12, que diz o quê? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Então quando ele trata com aquela igreja, ele vai dizendo, a forma como eu vou lidar com vocês aqui, não é como eu vou falar com Filadélfia, não é como eu vou falar com Tiatira, ou Éfeso, não. Eu vou lembrar vocês da importância da palavra. Por quê, irmãos? Porque aquela igreja em Pérgamo, o nome Pérgamo, alguns irmãos que também teriam que estudar sobre isso, a palavra pergaminho, ele é oriundo de Pérgamo. Mas não é só isso. Em Pérgamo, nós conhecemos, alguns irmãos conhecem um pouco mais sobre isso, nos diz que naquela cidade, naquela época, havia a maior biblioteca do mundo moderno. O mundo moderno naquela época, 2000 anos atrás. Então tinha uma biblioteca com livros de todas as culturas da época. Inclusive falando do Egito, da cultura egípcia, da cultura babilônica. Inclusive quem montou aquela biblioteca, segundo alguns irmãos, foi Máximo, que foi fugitivo da Babilônia, na época da Babilônia, quando os persas invadiram a Babilônia. E ele levou-se algumas anotações de pergaminhos. E ali naquela cidade, havia fundado algumas cidades naquela região da Ásia Menor. E aquela cidade de Pérgamo, ele criou uma biblioteca, né? O tempo passou e aquilo se tornou o berço da cultura. Então você, um leigo, por isso que ele também vai chamar a atenção dessa igreja contra o clérigo, né? Contra os nicolaítas. Ele fala sobre os nicolaítas, porque exatamente naquela época, naquela cidade, você não tinha conversa comum com qualquer habitante daquele lugar. Eram pessoas bastante instruídas. Eram irmãos que tinham profundo conhecimento. Eles dissertavam sobre qualquer assunto. Então talvez eu chegasse lá e ia ficar calado naquele lugar, batendo papo com aqueles irmãos, que eram irmãos muito profundos em diversas áreas. Então, para lidar com aquela cidade, com aquela igreja, com aqueles irmãos ali, o Senhor foi logo fazendo uma abordagem inicial. Ele disse, quem está falando com você agora é aquele que tem a espada de 2 gumes, ou seja, aquele que não só tem, mas aquele que é a palavra.
aquele que é o verbo de Deus. Ele vai falar com você. E há poder, irmãos. Nós somos gratos ao Senhor por essa bendita palavra que 2000 anos depois está na minha e nas suas mãos todo dia. Glórias ao Senhor por isso. Glória a Deus por isso. Então ele aborda aquela igreja dizendo, olha, por quê? Porque durante alguns anos foi implantado dentro de vocês, nesse ambiente de adoração, de comunhão, algumas doutrinas. E essas doutrinas, ela vai ferir justamente aquilo que eu vinha falando antes. E por isso o Senhor Jesus se apresenta como aquela espada de dois gumes. E ele diz isso, irmãos, porque ele sabia que aqueles irmãos ia ficar claro quando ele começasse a falar. Agora, quando olhamos para essa expressão de Jesus, advertindo aqueles irmãos para a questão da palavra, é interessante que nós não deveríamos, na nossa história, vivermos fora da palavra de Deus. Esse é um encorajamento para nós. Não deveríamos, nos tratos com nossos negócios, com as nossas amizades, na nossa comunhão, no nosso relacionamento, impor aquilo que nós achamos que seja correto ou não. Porque a palavra de Deus ela é a única capaz de validar todas as nossas comunhões, todas as coisas que fazemos. E é exatamente isso que Jesus faz lá em Marcos capítulo 4. Os irmãos lembram quando Jesus é tentado por Satanás? Ele usa, está escrito. Mas Satanás também usa, está escrito. Então havia um confronto ali de conhecimento. Se tem alguém que conhece muito bem a palavra, é o arqui-adversário, é o inimigo da minha e da sua alma. Mas graças ao Senhor, que essa palavra chegou na minha e nas suas mãos. E hoje nós temos essa palavra nos auxiliando e nos ajudando a avançar no Senhor. Então, quando nós olhamos para a nossa história, e a história desse irmão João, a história dos irmãos, dos apóstolos, eles não saíam desse trilho. Eles tinham o trilho da palavra. E para não ser repetitivo diante disso, ele, ao tocar naquela igreja, ele começa a falar, elogiar aqueles irmãos. E a primeira coisa que Jesus faz, irmãos, ele nos ensina algo muito precioso no trato com as pessoas. E quando a psicologia moderna diz isso, quando você for repreender uma pessoa, fale primeiro das qualidades delas. Interessante isso, né? Fale dos atributos dele. Tem meu irmão aqui, eu quero adverti-lo em algo. Meu irmão é uma bênção no Senhor, tem que caminhar. Não estou nem apelando não, meu irmão, viu? Mas assim, o irmão é uma bênção no Senhor, tem servido o Senhor na música, né? Tem se dedicado ao Senhor. Mas, e aí sim você pode começar com a segunda etapa. Nunca a primeira, né? Você é assim, depois o mais. Mas deveria na nossa comunhão, no nosso relacionamento com as pessoas, primeiro usarmos isso. E é interessante que o Senhor Jesus faz exatamente isso aqui. Ele começa elogiando as igrejas, falando dos pontos positivos. Olha, vocês têm rejeitado, vocês têm permanecido firme. Inclusive depois de Antipas ter sido morto, Antipas era um bispo daquela igreja na época, e havia sido morto de uma forma dura, por não aceitar o paganismo ali entre os irmãos. Havia morrido 200 anos depois, praticamente. Ele morreu 200 anos depois, segundo alguns irmãos dizem. E é interessante quando olhamos para isso que ele vai falar sobre a qualidade daquela igreja. Mas, exatamente, pulando essas qualidades daquela igreja, ele chama com advertência, irmãos, que fez queimar o meu coração durante 6 anos, aproximadamente 6 anos. E nesses últimos dias o Senhor reacendeu novamente isso ao meu coração. É que ele diz que naquele lugar, irmãos, havia irmãos que estavam inclinando o seu coração para a doutrina de Balaão. E ele disse que entre os irmãos, e por quê? Vamos ler esse texto novamente. No verso 14. Mas eu tenho umas poucas coisas, né, irmãos? Imagina se fosse muita, né? Eu tenho umas poucas coisas contra ti, porque tens aí o que sustentam. Irmãos, o que é sustentar? O que é sustentar, queridos? O que é sustentar, irmãos? Vamos lá, o que é sustentar? Ser um com aquilo, é defender aquilo. Eu defendo isso. Não é só você admirar uma doutrina. Não é só você achar que é legal aquilo. Tinha pessoas que sustentavam aquilo com suas próprias vidas. Meu Senhor Jesus. Tem aí aqueles que sustentam a doutrina, verso 14, que sustentam a doutrina de Balaão. Meu Senhor Jesus. Que ensinava a Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e para cometerem fornicação. Havia entre aqueles irmãos que sustentavam a doutrina de Balaão. E aí é exatamente isso, irmãos, que eu queria compartilhar, o que o Senhor trouxe ao meu coração sobre
Qual era a doutrina de Balaão? Qual foi o conselho de Balaão a Balaque? E por que isso causou tanto dano à nação de Israel naquela época? E quais são os danos que, fechando o selo da carta da revelação de Apocalipse, João faz questão de deixar claro que aquilo ali não era algo da lei, não é algo só para você examinar de um olhar, de uma luneta teológica, mas é algo de realidade, porque 2000 anos havia se passado, hoje passou 2000 anos e essa palavra continua viva. E ele diz que a igreja daquela época, estava sofrendo o mesmo dano que 4.200 anos antes havia assolado a nação de Israel, a ponto de levar 24 mil homens à sepultura em um único dia. Qual é o perigo para mim e para você da doutrina de Balaão? Irmãos, penso que o Senhor nesse tempo, assim como o irmão citou nesta manhã, o irmão levantou e citou que o Senhor está à porta para buscar a sua igreja, o Senhor deseja reavivar coisas do nosso coração que às vezes pode estar esquecido. Sentimentos dentro de nós que pode esquecer com o tempo, ou acharmos que dominamos aquilo e não precisa mais ser tocado em algum momento. Na verdade, tem coisas que o Senhor tenta trazer à memória, com um ato de repetição, para que haja aprendizado. Eu ouvi um tempo atrás em um seminário, participando, que muita informação e pouca prática gera ansiedade. Se eu tenho muito conhecimento e eu não coloco isso na prática, isso vai me deixar alguém extremamente ansioso. E por isso é o mal do século, a ansiedade. Porque nós temos informações em diversos lugares. Podemos acessar o mundo sentado aqui mesmo na igreja. Você onde está aí sentado, você pode acessar o mundo aí mesmo. Você pode conversar com qualquer pessoa em qualquer lugar do planeta. O mundo está interligado. E aí o texto diz, irmãos, e aí quando nós lemos o que Salomão, o próprio Salomão adverte, né, que tudo vai passar, que a nossa vida é como um vapor. Moisés diz a mesma coisa no Salmo 90, verso 12, que o dia do homem é muito rápido. O mundo está abreviando isso através da tecnologia e da informação. E quando olhamos nesse ponto aqui, eu queria primeiro ressaltar um pouquinho, porque o Senhor trata com aquela igreja de Pérgamo, diferente da forma que ele tratou com as outras igrejas nesse ponto. O nome Pérgamo, como nós falamos, ele deu origem ao nome Pergaminho, mas ele nem sempre foi assim. O nome Pérgamo quer dizer família, ou quer dizer aquela família que é alta, ou casamento. Tem algumas traduções, a raiz etimológica daquela palavra quer dizer casamento. E é curioso isso porque o nome Pérgamo é o nome de um filho de uma deusa na cultura grega, uma deusa chamada Andrômeda, essa mulher. Presta nisso aqui, irmãos, que é bem interessante. E quem era essa mulher? Era uma mulher de pele escura, uma mulher negra. Ela vinha da Etiópia, e aí nós vamos lembrar lá de Salomão. Essa mulher era a mais bela daquele país, e aí houve uma guerra entre os deuses daquela região com os deuses do Mediterrâneo. E aqueles deuses, pseudo-deuses lá, grego, eles resolveram fazer uma competição entre para ver quem era a mulher mais bonita. Se eram as mulheres do Mediterrâneo ou as mulheres da região norte, ou da região seca, da região da África, daquela região. E ele descobriu que a mulher mais bonita do planeta, segundo a mitologia grega, ela era justamente uma mulher da África. Então, foi liberada uma maldição sobre aquela mulher, ela deveria ser morta. E aí colocaram aquela mulher presa na frente do mar para ela ser morta, só que ela era tão bela que o próprio carrasco que veio matá-la, que era a figura de um bicho ali, um monstro, ele se apaixonou por ela. E acabou-se a lenda dizendo que aquela mulher ela tinha um poder de atrair. Então, Pérgamo, filho dessa mulher, de relacionamento entre Deus segundo a cultura grega. Porque tudo que está escrito aqui, irmãos, é para crescimento nosso, é para advertência nossa. Esse é o entendimento que eu coloco no meu coração. Então, o próprio nome Pérgamo é um nome que quer dizer sedução. É isso que eu queria tocar, isso tudo, para falar sobre sedução do mundo. Esse resumo aqui é só para falar sobre isso. Então, Pérgamo nada mais é do que a figura de uma arte da sedução. Alguém que é treinado para seduzir, alguém que é forjado para seduzir. E foi exatamente esse o conselho de Balaão, irmãos. E por isso que eu queria convidar os irmãos a entender, a avançar comigo nesse primeiro ponto que o Senhor trouxe ao meu coração. Entender como foi essa história lá, como foi que o Senhor, em um dia só, matou 24 mil homens por causa de um conselho de Balaão a Balaque. A nação de Israel havia avançado, está lá em Números capítulo 22,
Eles vinham destruindo tudo. Era a maior potência na época. Todo mundo olhava e tinha medo da nação de Israel. Todo mundo sabia que Israel era a maior potência na época. Nós temos ali mais de quase 4 milhões de pessoas se movendo sobre a terra. Uma coluna de fogo em cima, trazendo graça àqueles irmãos, provisão de Deus. Todo mundo sabia que o mar já havia sido aberto. Havia o cuidado de Deus sobre aquela nação. Então, todas as nações menores, que sabiam que Israel estava indo para Canaã, ficavam temerosas e com medo. Havia pânico naquela nação. Então, um rei chamado Balaque, rei dos midianitas, aquele homem fica atemorizado quando vê a nação de Israel se aproximando. E Israel já vinha de vitória em vitória, e agora ele fica atemorizado. Ele diz: se Israel conseguiu vencer povos maiores, nós vamos ser esmagados por ele. Essa história está lá em Números 22, irmãos podem ler 22, 23, 24, termina no número 31. Então ele ficou assustado, atemorizado. Ele disse: com minha força bélica, com os meus militares, nós não vamos conseguir lutar contra essa nação. Temos que invocar um poder espiritual também. Temos que usar a mesma arma que eles estão usando. Temos que trazer uma força dos céus. Eu tenho que amaldiçoar esse povo, porque esse povo é abençoado. Irmãos, vai guardando isso no coração. Esse povo é abençoado. Eu não tenho como fazer frente com esse povo. Então o que é que ele decide? Chamar Balaão. Quem era Balaão? Um místico. Alguns chamam de profeta, não era profeta. É um místico, envolvido com magia, mas que falava com o mundo espiritual. De fato, ele tinha intimidade no mundo espiritual. Ele ouvia entidades, tinha comunhão com espíritos. E aquele homem foi convidado por Balaque para vir amaldiçoar o povo de Israel. E quando Balaão chega, quando Balaão descobre que ele teria uma missão diferente, que era amaldiçoar aquele povo, Balaão diz assim: não tem como fazer isso. Não tem como eu amaldiçoar um povo que Deus abençoou. Não tem como eu tocar nesse povo, porque esse povo está coberto pelo Senhor. Não tem nada que um homem possa fazer. Irmãos, guarde isso. Não tem nada, irmãos, que o mundo possa fazer, querido. Não tem nada, não tem ninguém que possa tocar em mim e em você, porque o sangue do Senhor está sobre a minha e a sua vida. E era isso que Balaão disse. Balaão disse: eu não tenho como tocar nesse povo. Não tem como tocar neles. Deus, vocês não entendem. Ele olha para Balaque e diz assim: Balaque, não faz sentido, você está maluco, cara. O Deus que está trazendo esse povo aí destruiu o Egito. O Egito está arruinado, está falência. Os animais estão todos mortos. Os rios foram tocados pelo sangue. A lepra, piolho, todo tipo de maldição foi lançada no Egito, porque Deus queria tirar esse povo de lá. E agora você me pede para amaldiçoar esse povo? Como assim? Não faz sentido. Existe uma provisão sobre esse povo. Deus tem algo na vida desse povo. Ô, irmãos, Deus tem algo precioso na minha e na sua história, querido. Deus tem algo, irmão, na minha e na sua história. Nós não temos noção, irmão, de como nós somos guardados pelo Senhor. Salmo 91 diz que é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Eu não sei você, irmão, mas isso me empolga, irmão. Saber que aquele que habita na sombra, meu Deus, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ou seja, nada pode tocar em você quando você está na habitação do Altíssimo, querido. Nada. Existe uma habitação, querido. Existe um lugar em Deus, onde eu e você nós somos guardados por Ele. E é encorajador para nós quando Balaão diz assim, Números capítulo 23, 8: como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso pronunciar ameaça a quem o Senhor não quis ameaçar? Não tem como, não faz sentido. Esse homem sabia, irmãos, que existia uma força nos céus que estava movendo aquele povo. E essa força, aquele homem, se fez carne. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E hoje vimos a sua glória como um unigênito Filho de Deus. E havia nuvem, uma coluna. E havia uma coluna de fogo, né? Não é isso? É o que, irmãos? Uma coluna de fogo. E o que? E uma nuvem. Nuvem horizontal. Coluna. Me parece o que é isso, irmãos? Parece o que? A figura? É exatamente isso que ia conduzindo aqueles irmãos no deserto. A cruz. O Senhor sempre conduziu a nação de Israel, queridos. E eles não percebiam. Coluna e a nuvem. O Senhor vinha manifesto ali na frente deles, eles não percebiam. Ah, irmãos, que o Senhor nos ajude nesse tempo. Ele chama Balaão pela terceira vez, pela segunda vez, Balaão de segunda vez.
Eis que recebi mandado de abençoar. Deus não quer que amaldiçoe esse povo. Deus disse, você vai abençoar. Eu não posso revogar aquilo que Deus disse. Números capítulo 23, 20. Agora, olha o que Balaão diz para Balaque, irmão, rei de Moabe. No verso 23, capítulo 23, 23. Não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel, veja o que Deus tem feito. Não há magia contra esse povo. Não há magia contra essa nação. Não tem como tocar nesse povo, porque Deus está protegendo eles. Deus está com esse povo. Então Balaão, irmãos, ele é chamado por 3 vezes. Balaão vai em 4 montes diferentes, e ele vê que tem aquela multidão, e Balaão fica desesperado, porque Balaão queria muito tocar naquele dinheiro, ganhar o prêmio da injustiça. E ele queria muito tocar no dinheiro que Balaque havia feito, prometido uma fortuna. E ele não consegue, porque a sentença de Deus era abençoar, abençoar, abençoar. Irmãos, agora olha para mim e para você, nessa caminhada, caminhando com o Senhor, desfrutando desse tempo com o Senhor. Nós não estamos também caminhando. Nós não estamos também rumo, não a Canaã, mas a Jerusalém Celestial. Nós não estamos indo para o Senhor, para a nossa morada eterna. Então, eu queria nessa manhã, querido, te encorajar a dizer que existe uma cobertura e uma provisão do Senhor sobre a minha e a sua vida enquanto caminhamos com Ele. Mas existem pessoas, querido, o mundo espiritual tem se preparado. Nós estamos no meio de uma guerra, amaldiçoando, lançando praga, lançando armadilha, lançando seta, influenciando, para que aqueles que estão embaixo da provisão do Senhor sejam atacados. Mas, irmãos, não existe feitiçaria, não existe ação maligna que possa nos tirar desse lugar de provisão que o Senhor mesmo preparou para mim e para você. Nós somos escondidos no Senhor, querido. Nós somos escondidos no Senhor. Aleluia! Como diz o meu irmão lá, aleluia, Senhor Jesus, né, meu irmão? Aleluia! Glórias ao nome do Senhor Jesus. Agora, quando Balaão tenta amaldiçoar o povo, o Senhor diz que não. Então Balaão, irmãos, ele volta para sua casa e na última vez, Balaque insiste novamente, cara, você tem que me ajudar. Esse povo vai entrar aqui e vai destruir essa terra. Isso aqui é um contexto, irmão, só para os irmãos. Se quiser entrar nessa história, pode olhar esses números 22 diante, que os irmãos vão ver passo a passo como aconteceu. Mas aqui, irmãos, o encorajamento. Balaão já está quase desistindo, mas um dia Balaque fala, cara, eu vou te dar muito dinheiro. Não tem uma forma, né, de vencer esse povo. Balaão, irmãos, penso que veio uma seta direto do inferno, como ele tinha comunhão com o inferno. E ele recebe uma informação privilegiada, irmãos. Os irmãos lembram do diálogo que a serpente teve com Eva no jardim? Não é assim que Deus disse? Então Satanás, ele influenciou aquele homem e trouxe algo, irmãos, que nem ele mesmo sabia que podia ser feito. Então ele disse assim, ó, eu vou te dar um conselho. E é isso que o apóstolo João fala lá em Apocalipse, o conselho de Balaão. Balaão dá um conselho a Balaque, irmão. Qual é o conselho que ele dá para Balaque? Diz assim, ó, é impossível vencermos esse povo. É impossível tocarmos nesse povo porque existe uma provisão sobre eles. Mas esse povo tem uma força que vem guiando eles. Essa força vem conduzindo eles durante todo o trajeto. Mas tem uma forma, descobriu uma forma. Talvez Balaão dissesse isso para Balaque, é o conselho de Balaão a Balaque. Vamos fazer esse povo pecar, porque só assim aqueles que estão conduzindo ele hoje se voltam contra ele. Nós vamos colocar esse povo para pecar contra aquele que vem conduzindo ele durante toda a jornada. E quando eles pecarem contra aquele que vem conduzindo eles toda a jornada, aquele próprio que vem conduzindo ele vai fazer o trabalho que você não precisa fazer. Ele mesmo vai destruir esse povo. Qual foi o conselho de Balaão? Vamos fazer o povo pecar. E para isso vamos colocar armadilhas, ciladas, para que eles caiam nessas ciladas, para que eles caiam nessas armadilhas. E ao cair nessas armadilhas, fira o princípio de santidade daqueles que vêm conduzindo ele. E qual é o primeiro mandamento? Só ao Senhor teu Deus. Se fizermos esse povo adorar outro Deus, a nossa missão vai estar concluída. E não se preocupe, que Deus mesmo vai matar metade deles. Irmãos, isso foi terrível. E foi exatamente o conselho que Balaão deu a Balaque. Vamos colocar mulheres no meio do arraial, mulheres bonitas, por isso que o nome Pérgamo dessa igreja, mulheres sedutoras,
e elas vão vender serviços sexuais para aqueles homens. E quando eles consumirem esse produto, não é novo isso na terra, quando eles consumirem esse produto, quando eles forem pagar por esse produto, por essa oferta feita, elas não vão aceitar a oferta de dinheiro. Elas vão exigir adoração aos deuses cananeu. Elas vão exigir adoração aos deuses de Moabe. Elas vão exigir adoração aos deuses amonitas. E quando elas fizerem isso, que esses homens começarem a adorar esses deuses, aguarda que você vai ver que esse Deus que está conduzindo eles vai destruí-los. Irmãos, agora, pensando de uma forma clara, pensando um pouquinho, voltando para aquele cenário, 2000 anos se passaram, hoje nós estamos vendo essa história hoje. A mesma armadilha, a mesma cilada, e Tiago 4 diz, Tiago 4, de 4, 7, sujeitai-vos, portanto, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Quando olhamos para esse texto, Tiago 4, 8, diz, humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Qual era a proposta de Balaão para Balaque? Vamos fazer o povo tropeçar. Vamos fazer esse povo estar caminhando com o Senhor, começar a pecar. E esse Deus que vai conduzindo eles hoje, vai se voltar contra eles. Porque esse Deus é um Deus justo. E foi exatamente o que aconteceu, irmãos. Aquelas mulheres desceram para o arraial dos filisteus, dos hebreus, a nação de Israel, e começou a se relacionar com eles. Primeiro que já havia cometido um pecado do adultério, aqueles homens começaram a pecar de uma forma moral. Mas quando aquelas mulheres terminavam ali, a forma do pagamento era: vocês têm que se prostrar, adorar o Deus. Abra comigo, irmãos, avance comigo em mais um versículo. Números, capítulo 25. Números 25, do verso 1 até o verso 5. Meu tempo está terminando aqui. Mas creio que o Senhor está fazendo aquilo que Ele propôs no teu coração. Números 25, do 1 ao 5, e Números 31, depois nós lemos 31, diz assim: Israel habitou em Setim, e o povo começou a se prostituir com as filhas de Moabe, as moabitas. Eles habitando lá, esperando para avançar para a terra prometida, e eles agora começam a se prostituir com as moabitas. Imagine agora, irmãos, havia uma provisão de Deus, havia um cuidado de Deus. O Senhor estava levando aquele povo para uma terra que mandava leite e mel. Eles haviam saído da escravidão, e agora eles começam a se prostituir com aquelas mulheres moabitas. E aquilo que estava sobre ele, a provisão que estava sobre ele, irmãos. Vamos ver lá no capítulo 31 de Números, verso 16, diz assim: Eis que eles fizeram, os filhos de Israel, por conselho de Balaão, transgredisse contra o Senhor. Aqui é quando as mulheres moabitas vão ser mortas. Elas depois cometem, levam o povo a pecar, elas são presas e elas são levadas para ser mortas. E quando ela é levada para ser morta, Moisés dá a sentença: vocês serão mortas porque vocês levaram o povo de Israel a cometerem pecado contra o Senhor. Olha o que ele diz no verso 16, irmãos: Eis que eles fizeram o que os filhos de Israel, por conselho de quem? Na sua Bíblia diz o quê? Conselho de quem? Qual era a mente que estava por trás daquela arte da sedução? A mente de Balaão. Havia uma mente articulando para que a nação de Israel pecasse contra o Senhor. Os irmãos acham que hoje é diferente do nosso tempo? Os irmãos acham que a mesma mente que operava lá atrás para levar através do conselho de Balaão é diferente no meu e no seu dia? Quanto nível de sedução nós somos levados todo dia, irmãos? E eu ouvi o irmão Pablo esse dia ele falando que quando você não consagra o seu dia ao Senhor, você consagra ídolos. Então nós podemos levantar diversos ídolos na nossa história. E toda vez que nós nos prostramos diante de um ídolo, mesmo no tempo da graça, que foi o que o apóstolo João escreveu ali, nós estamos entrando no conselho de Balaão.
mesmo sabendo que o Senhor tem uma provisão para mim e para você, mesmo sabendo que o Senhor tem nos guardado, nos coberto com o seu sangue, nós podemos correr o risco de fazermos o mesmo que aquela nação de Israel fez. Agora, eu queria encorajar os irmãos nessa manhã, falar um pouquinho sobre a provisão e a proteção do Senhor que está sobre as nossas vidas, antes de falar da consequência que aquela nação de Israel sofreu. Irmãos, eu e você, como eu disse no início, nós temos uma provisão do Senhor, nós temos um muro de proteção. Abra comigo Jó, querido, capítulo 1, verso 10. Quando os anjos de Deus vão visitar o Senhor, Satanás também está ali junto com ele. E quando Satanás está com ele, Satanás diz, olha, o Senhor pergunta, porventura você não viste meu servo Jó? Aí no verso 10, olha que Satanás diz, Senhor, tu cercaste esse homem e a sua casa e tudo quanto tem, a obra das suas mãos é abençoada, seu gado tem aumentado na terra. Senhor, esse homem, ele te serve porque o Senhor tem cercado esse homem. O Senhor tem provido cuidado para a vida de Jó. O Senhor tem guardado Jó. Ou seja, nós temos que entender que existe fato, irmãos, sim, uma provisão e uma proteção para mim e para você. Temos que entender que existe um cuidado de Deus na minha e na sua vida todo dia. Quando você ora pela manhã, que sai para o trabalho, tem um cuidado de Deus ali. Quando você consagra os seus filhos ao Senhor, quando eles estão na escola, quando eles estão em qualquer lugar, existe um cuidado de Deus sobre os seus filhos. Existe uma provisão, existe uma cerca, uma provisão. Quando isso é colocado na minha e na sua vida? Quando nos rendemos a Ele, reconhecemos Ele como o Senhor e Salvador da nossa história. Então, existe uma provisão. Agora, se existe essa provisão para mim e para você, querido, então logo o maligno não podia tocar em mim e você. Logo, nós temos que ser guardados pelo Senhor em todo o tempo. Olha o que João diz, 1 João capítulo 5, 18, irmãos. Diz assim, ó, 1 João 5, 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno o quê? Não toca. Então nós temos uma promessa sobre a minha e a sua vida. Aquele que é gerado em Deus, que o maligno, aquele que é nascido, que tem um novo nascimento, que o maligno não pode tocar. Agora, se nós temos sido tocados pelo maligno em diversas áreas da minha e da sua história, talvez essa cerca que o Senhor colocou de provisão para mim e para você do lado de fora, ela está muito bem resolvida. Deus tem guardado você de fora para dentro. Agora, o conselho de Balaão foi exatamente isso. Vamos minar por trás da cerca, para que eles mesmos abram a comporta do seu castelo e permita que o inimigo entre. É exatamente isso, irmãos, que tem acontecido muitas vezes na minha e na sua história. Nós baixamos a guarda do nosso castelo e abrimos janelas da nossa comunhão, na nossa vida, no nosso casamento, no nosso relacionamento, nas redes sociais, com as nossas amizades, com a nossa família. E aquilo que era para estar do lado de fora, ela passa a ter acesso lá de dentro. Existe um perigo, irmãos, para mim e para você, quando abrimos portas na nossa história. E muitas vezes nós celebramos o Senhor, nos alegramos de estar aos seus pés, mas durante a nossa jornada do dia, nós estamos abrindo diversas portas. Existe hoje, irmãos, o adultério online. Quando um homem casado, uma mulher casada, ele fleta nas redes sociais, ele é um pré-adultério. Mas nós não enxergamos isso. Abrimos janela na nossa comunhão, na criação dos nossos filhos. Abrimos janela na nossa amizade, no nosso relacionamento. E aquilo que era para ficar do lado de fora, é o conselho de Balaão, é uma midianita entrando, querido, para minar a provisão e a proteção que Deus deu para mim e para você. Se olharmos da minha e da sua história, durante a nossa jornada da semana, nós muitas vezes não zelamos, não guardamos aquilo que o Senhor tem feito. Por isso que o Senhor adverte aquela igreja, aquele que tem. Por que o Senhor falaria isso àquela igreja, irmãos? Por que havia necessidade de falar isso para aquela igreja? Será que eles não estavam ouvindo? Será que eles não estavam escutando? Será que eles já não sabiam dessas verdades? Eles sabiam. Mas o ouvir ali é pegar aquilo, como diz Tiago, não seja só, mas torne-se praticante. Aquele que só ouve e não pratica é como um homem que viu a sua imagem no espelho e logo sai e esquece daquilo que viu. Você e eu temos contato com a palavra sem tornar a realidade na minha e na sua vida. É só meramente um homem ou mulher olhando para o espelho. Queridos, que o Senhor nos ajude. Que o Senhor fortaleça o nosso coração nesse tempo. Meu tempo já está esgotando aqui. Mas eu queria fechar, irmãos, propondo um encorajamento para os irmãos. Olha o que diz, irmãos. Eclesiastes 10:8.
É possível, minha irmã. É possível, meu irmão Eduardo. É possível, Carlos. Eu, mesmo estando protegido pela provisão do Senhor, rumo a essa Jerusalém celestial, abrir esse muro e eu mesmo dar acesso para que o inimigo entre na minha história. Olha o que diz, irmãos, Eclesiastes 10:8. Quem abriu uma cova, diz o que, irmão? Não só viram aí? Nela cairá. E quem rompeu o muro, uma cobra o morderá. Os irmãos estão entendendo? Lembra que a serpente no Antigo Testamento ela é citada como cobra? A serpente. Quem é a serpente no Novo Testamento? Obrigado. Satanás, querido. Então aquele que abriu esse muro, que Satanás mesmo disse para o Senhor lá, o Senhor tem colocado um muro de provisão. Esse muro, eu não consigo entrar, mas se o Senhor tirar esse muro, eu entro. Mas tem uma coisa, se esses que estão guardados em um lugar protegido, abrir o muro de dentro para fora, já foi. Irmãos, que coisa, irmãos. Que o Senhor nos ajude. Salomão diz, se você cavar uma cova na sua caminhada com Deus, mesmo seja na área da graça, você cairá nela. E aí nós temos visto, irmão, diversas pessoas tombando na sua jornada com Deus. Diversos casamentos, diversos irmãos tombando, irmãos. E por quê? Porque um dia abriu o muro. Porque um dia deu acesso. Porque um dia deu a senha, deu um login. E nós temos que pedir ao Senhor, irmãos. Hoje nós vemos em um mundo que o neuromarketing, que o mundo... Existe um marqueteiro profissional fazendo a mobilização de tudo isso. Existe um grande arquiteto, no sentido, né, com a letra G pequena ali, que manipula as pessoas, manipula a situação para que as coisas ocorram de acordo com a vontade dele. E não é o Senhor. Ele diz que o Deus desse século cegou o entendimento. Existe um Deus nesse século que tem cegado muitas vezes o entendimento dos incrédulos. Incrédulo é aquele que não crê. Eu posso ser um que crê e depois posso ser incrédulo quando eu paro de crer. Quando você para de crer em verdades do Senhor, você se torna incrédulo. Quando nós deixamos de crer em verdades espirituais do Senhor, nós nos tornamos incrédulos. E eu não queria ser cansativo e nem um peso para os irmãos nessa manhã. Mas eu quero encerrar com esse conselho, querido. Aquele homem leva com um único conselho que a nação de Israel se prostituísse contra o Senhor. Em um único dia, 24 mil homens morreram. Um único dia, o conselho dele foi feito, foi bem sucedido. E o apóstolo João diz assim, ó, lembra que João vem remendando a rede e diz, cuidado com o conselho de Balaão. Você que tem ouvido, meu irmão e minha irmã, ouça, cuidado com os conselhos de Balaão. Trabalha com ciladas. Olha o que diz Efésios capítulo 6, 11, irmãos. Isso já é na área da graça. Olha o que diz Efésios 6, 11. Revestido de toda, para que possais estar o quê? Conta o quê? Percebeu? O mesmo arquirrival que armava cilada para a nação de Israel cair contra o Senhor, é o mesmo arquirrival que nós hoje temos que estar revestido, irmãos. Revestido, sim. Revestido para resistir contra as astutas ciladas do maligno. E aqui, irmãos, eu queria finalizar nessa manhã dizendo que o apóstolo Pedro, a 1 Pedro 5,8 diz assim: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão, buscando a quem possa tragar. Existe um inimigo da minha e da sua alma, irmãos, que está ao meu e ao seu derredor. E eu me lembro de um tempo quando eu estive no exército, nas Forças Armadas, irmãos, quando nós tínhamos treinamento ali, aquele comandante chegava bem empolgado e dizia assim: ó, você nunca esqueça que vocês estão em uma guerra. E ele nos fazia sentir no meio de uma guerra. Porque ele dizia assim, ó, quando vocês forem dormir, durmam de coturno. Quando vocês forem acordar, acordam de coturno. Nunca abandone a sua arma. Nunca abandone o seu capacete. Nunca tire a sua armadura. E eu me lembro que nós estávamos de plantão ali na época do quartel. E nós dormíamos exatamente de coturno e com a arma segurando na mão. Tirava 2 horas de descanso assim. Quem foi militar, ficava ali, ó. Quando chamava, ele estava pronto, não precisava calçar sapato nem nada. Agora, irmão, se no mundo físico existe uma guerra, o que você acha que está acontecendo pela sua e pela minha vida hoje? O que você acha, irmão, que está acontecendo com a minha e a sua vida? Os irmãos lembram do endemoniado gadareno?
5.000 ou 3.000 demônios estavam só em um único homem. Você acha que lá fora existe o quê? Uma guerra, irmão, pela sua e pela minha vida. E quem é essa guerra? Por que existe essa guerra? Pela minha e pela sua vida. Quer nos levar para um lugar de desobediência da palavra. Toda vez que você sai da palavra, essa guerra é vencida por alguém. E aí, irmãos, não adianta, irmãos, fingir que a guerra não existe. O irmão dizia lá comigo assim: Carlos, não adianta cair no chão e se fingir de morto. A guerra está comendo você. Existe uma guerra, irmãos, pela minha e pela sua vida. E às vezes você vai olhar para o seu filho assim e vai entender que tem uma guerra ali travada na vida dele. Você vai olhar para a sua esposa e dizer: cara, eu não luto contra a carne, nem contra a sangue. Às vezes nós estamos nos chocando entre nós, como o irmão Alan falou, como a ovelha ali, o carneiro, se chocando, porque não tem óleo da unção sobre as nossas vidas. E às vezes, irmão, nós olhamos para a nossa esposa e dizemos não, e nós vamos contra a carne. Mas diz que a nossa luta não é contra. Existe uma luta no mundo espiritual, meu irmão, pela minha obediência, pela sua obediência ao Senhor. E aí eu queria encorajar os irmãos nessa manhã. O Senhor nos dá um convite, irmão: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Irmão, existe uma armadura de Deus, uma provisão de Deus para mim e para você nessa batalha. Existe uma provisão de Deus, irmãos, para mim e para você nessa guerra. Por que, irmão, o Senhor diria: se vista da armadura? Por que o Senhor diria para Carlos: quando você acordar pela manhã, se vista de armadura? Porque existe uma guerra. E às vezes nós terminamos o dia, irmão Pedro, abatido, cabisbaixo, porque perdemos batalha que não era para ter perdida. E por que nós perdemos? Porque muitas vezes nós não estamos revestidos da armadura. Às vezes nós estamos chocando um ao outro, liberando palavra que não era para liberar, tratando um ao outro. Irmãos, o que adianta eu dizer: Senhor, pegar a armadura do Senhor e colocar sobre a minha história, irmãos, se nos meus negócios eu estou mentindo, se no meu relacionamento eu não sou claro com os meus. Não existe provisão do Senhor para mim e para você desse jeito. Mas o Senhor, querido, Ele tem uma provisão para nós nessa manhã. Porque o Senhor diz: aquele que tem ouvido, ouça. Porque às vezes, mesmo tendo ouvido, irmão, o tempo pode passar. Lembra do versículo que nós falamos no início? É melhor o fim das coisas do que o começo dela. Qual vai ser o seu e o meu fim? O Senhor tem provisão, tem sangue, tem graça. Deixa eu lembrar os irmãos de dois casal que caminhavam com o Senhor como eu e você, Ananias e Safira. Caminhava muito bem com o Senhor, estava da provisão e do cuidado do Senhor. Os irmãos estavam ofertando, eles decidiram ofertar, decidiram vender os seus bens. Mas um dia, quando eles já venderam bem, que ele pega o dinheiro, irmão. Olha aí. Eles dizem: cara, vamos tirar uma parte desse negócio pra gente. E eles tiram, os dois fazem acordo. E aí vão lá, quando chega diante de Pedro, Pedro diz para Ananias: meu irmão, por que você deixou Satanás encher o seu coração? Aqueles eram irmão nosso, igual era irmão em Cristo nosso, irmãos. Eles amavam o Senhor como eu e você nós amamos. Mas um dia, nessa caminhada da saída para a chegada, Ele permitiu que Satanás enchesse o coração deles. E foi exatamente o que aconteceu, querido. Os dois foram mortos. E qual é o encorajamento para mim e para você nesta manhã? É que existe uma provisão do Senhor para mim e para você. Então, por favor, meu irmão, Carlos, Rosa, não saia desse lugar de provisão do Senhor. Revista da armadura de Deus, toda a armadura de Deus. Revista dela, porque os dias serão tristes, irmão. Serão dias difíceis. Serão dias difíceis. E eu queria mostrar para os irmãos, fechar com isso aqui, irmão. Me desculpa ter passado um pouquinho aqui, me perdoe. Há 2 semanas atrás eu não estava ouvindo bem com esse ouvido. Eu contei o testemunho lá para os irmãos. E eu fui no médico, otorrino. Ele falou: Carlos, está tudo bem. Esse ouvido não está ouvindo direito. Olha que interessante isso, irmão. Porque tem um pouco de secreção. Com o espinho que você deu, veio secreção para aqui e você não está ouvindo bem. Mas não tem problema, você não vai ficar surdo. Olha, graças a Deus, né? Você vai ouvir bem. Agora vai demorar um tempo. Agora eu vou acelerar, passar 2 medicamentos para acelerar esse processo. Daqui um dia você vai estar bem aí, tá bom? Falei: tá bem. Me deu a receita, irmãos. Passou-se 2 semanas desse dia que fui no médico. Os irmãos acham que eu comprei o remédio ou não? Sim ou não? Tá aqui a receita, irmãos, ó. Eu só lembrei disso aqui ontem da receita. Mas o meu ouvido continua escutando mal, esse aqui. Mas eu estou com a receita na mão e com o ouvido escutando mal. A culpa é do médico? A culpa é de quem? Eu posso sair daqui agora e pegar essa receita e fazer a mesma coisa e passar mais um mês ouvindo mal. E achar que estou ouvindo bem. Você pode achar que está ouvindo bem no seu casamento.
Você pode achar que está ouvindo bem na sua comunhão com o Senhor. Às vezes você só tem a receita, mas nem adquiriu o remédio, e nem comprou o remédio, e nem usou o remédio. A nossa reunião é um tempo de comunhão, de encorajamento. Mas precisamos voltar amanhã, hoje ainda, e tornarmos realidade da nossa história. Está aqui, irmãos. Talvez um dia eu volte e dizer, irmão, estou ouvindo melhor desse ouvido aqui. Ou talvez não. Irmãos, botei a receita de novo na Bíblia e não continuo não ouvindo bem. Irmãos, há um temor muito grande no meu coração. Eu vi a minha mãe dizer, ela já dorme no Senhor. Ela dizia que naquele dia, ela evangelizando para as pessoas ímpias, ela dizia, naquele dia muitos vão estar diante do Senhor, Ele vai dizer, apartai-vos de mim que eu não te conheço. Eles vão dizer, Senhor, eu preguei, fiz tal o teu nome, o Senhor vai dizer, apartai-vos de mim que eu não te conheço. Minha mãe dizia, ó, o Senhor vai dizer isso. Só que depois de muitos anos, eu fiquei pensando, falei, e se essa pessoa que o Senhor disser que não conhece foi? Se o Senhor dizer, Carlos, aparta de mim que eu não te conheço, mas Senhor, eu fiz, eu até parti um pouco com os irmãos lá da Assembleia. Eu não te conheço. Você tinha receita, você nunca usou remédio? Você nunca usou remédio? Você nunca usou? E aí, irmãos, dá um encorajamento para mim e para você. Às vezes eu olho meus dois filhos assim, irmãos. Eu fico dizendo, Senhor, tem misericórdia deles. Que luta eles vão ter que dar até chegar na minha idade. Agora imagine os filhos dos meus filhos, irmãos. Que mundo eles vão estar inseridos. Já pararam para imaginar, irmãos? Irmão, nós estamos no meio de uma guerra. Você está dormindo, irmão, a gente está dormindo, irmão. Satanás atacou ele dormindo, irmão, a ponto de ele ficar acordar todo suado. Ele lutou no sonho, irmão, em Cristo. Existe uma batalha tão grande pela minha e pela sua história que o Senhor nos encoraje nesse tempo. Não saia do muro, irmãos. Não saia da provisão e do cuidado do Senhor. Não deixe de congregar. Não deixe de participar da reunião de oração, de mutualidade. Não deixe, irmãos. Se reúna, ora. Vamos fortalecer a nossa comunhão um com o outro. Ah, mas eu estou cansado do trabalho. Você vai estar cansado toda a vida, até você morrer. É o trabalho, o Senhor diz, o trabalho do Senhor, você vai comer, vai suar mesmo, vai estar cansado e pronto, irmão. Acabou. Ah, mas não quero trabalhar, então beleza, não come também. Glória a Deus, aleluia. Está feito o pacote. Que o Senhor nos ajude nesse tempo, irmãos. Quero pedir mais uma vez perdão aos irmãos, temos estendido aqui 15 minutos aqui. Mas que o Senhor guarde, que os irmãos avaliem se faz sentido essas palavras. Que os irmãos avaliem se faz sentido colocar nos seus corações. Tá bom? Deus abençoe. Bendito é o Senhor. Amém. Te agradecemos, Senhor, pelo maná derramado aqui esta manhã. Obrigado, Senhor. Possamos, Senhor, fazer desse maná a tua vontade. Acha, Senhor, morada em nossos corações, para que possamos, Senhor, não ser reprovados diante do Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ser bons ouvintes e praticantes daquilo que te agrada. É o que te pedimos e te agradecemos de novo. Temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fez estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela alva apareça em vosso coração. Glória a Deus por essa palavra. Possamos de fato nos revestir com o capacete da salvação, com a couraça da justiça e o escudo da fé. Que o Senhor nos cerque por todos os lados. O Senhor abre nossos olhos para que não possamos dar brecha ao inimigo, nem as astúcias e as ciladas. O Senhor nos guarde, meus irmãos, não só hoje, mas em todos os momentos.